E aí, pessoal, como é que vai? Nesse vídeo a gente vai desenvolver juntos um agente de IA RAG usando LangFlow. E antes de colocar a mão na massa, vamos lá para um pouco de contexto. Um agente de IA RAG é um agente capaz de responder o usuário com base ou utilizando informações que ele não necessariamente tenha sido treinado para conhecer. Como, por exemplo, quando eu quero que a minha IA responda ao usuário utilizando informações minhas, proprietárias, confidenciais, que essa IA, na sua forma bruta, não tem acesso ou não foi treinada com base naquelas informações. Vou mencionar para vocês aqui alguns casos de uso para que vocês possam entender melhor. Por exemplo, se uma empresa quer automatizar o processo de onboarding de novos funcionários e precisa que uma IA responda esses novos funcionários sobre política, regras, enfim, códigos de conduta, precisa responder esse usuário com base nessas informações, e essa IA não foi treinada com base naqueles dados, eu posso disponibilizar para essa IA, por exemplo, uma fonte de conhecimento adicional para que essa IA possa consultar e responder esse usuário de forma relevante. O mesmo raciocínio se aplica a outros tipos de casos de uso. Por exemplo, quando eu quero desenvolver uma IA para suporte técnico com base, e ela vai responder com base em informações, manuais técnicos, e essa IA não foi treinada exatamente com aquela informação, então ela precisa consultar essa fonte de dados adicional. Ou, por exemplo, um agente de compliance e governança jurídica que precisa ter acesso a documentações também proprietárias da empresa, que são confidenciais, ela não foi treinada sobre isso e ela precisa consultar essas informações. Então, todo tipo de caso de uso que eu preciso fornecer para essa IA alguma fonte de dados adicional, uma fonte de conhecimento adicional, principalmente baseada em dados não estruturados, como textos, imagens e vídeos, eu posso utilizar o agente de IA RAG para resolver esse tipo de problemática. Para entender como que funciona o agente de IA RAG comparado a um fluxo de conversa comum, quando eu converso, por exemplo, com ChatGPT ou qualquer modelo de linguagem na sua forma bruta, o fluxo funciona mais ou menos assim, certo? O usuário insere uma pergunta, essa pergunta é processada pela IA ou pelo modelo de linguagem, que no final ela gera uma resposta. Quando eu preciso que essa IA tenha acesso a alguma fonte de dados adicional, como por exemplo nesse caso do onboard de novos funcionários, o fluxo ganha um corpo um pouquinho diferente. Vamos colocar por aqui. Onde a pergunta do usuário é feita e antes dela ser processada pelo modelo de linguagem, é realizado primeiro uma consulta nessa fonte de dados adicional, nesse domínio específico de dados, usando um sistema de buscas inteligente que a gente vai entender já já. Depois isso é processado pela IA, pelo modelo de linguagem, e só então a resposta é retornada para o usuário. Legal, né? Beleza, vamos lá entender então o que é essa fonte de dados adicional. Dentro de um fluxo de agente de IA RAG, nós chamamos essa fonte de dados adicional de Vector Database, ou banco de dados vetoriais, que, como o próprio nome indica, é um banco de dados que armazena vetor. O que é um vetor? Um vetor é uma representação numérica de uma informação, ou seja, o termo, a palavra gato, cachorro e casas, na sua forma numérica, ou seja, na sua forma de vetor, possui essa lista sequencial de números. E essa lista tem o poder de capturar características semânticas de significado dessas palavras. Legal, né? Então, é isso que o banco de dados vetorial faz. Armazena vetores, que é a representação numérica dessas informações aqui. E o banco de dados vetorial armazena esses vetores como se fosse um mapa, né? Que nós chamamos de um mapa multidimensional. Como essas informações estão transformadas em uma lista numérica, essas listas numéricas se tornam como se fosse a geolocalização dessas palavras em um espaço multidimensional. Ou seja, cada termo, cada informação se torna um ponto dentro desse espaço multidimensional. E por causa da lista numérica é possível a gente colocar essas informações de uma forma que dê para capturar características semânticas delas, em que palavras que são semelhantes ou que estão dentro do campo semântico semelhante vão estar mais próximas umas das outras e a que possuem significados ou conteúdos semânticos mais opostos vão estar mais afastadas entre si. Então, dentro desse exemplo aqui, dessa transformação,
os termos gato e cachorro vão estar mais próximos dentro da Vector Database, dentro desse espaço multidimensional, e o termo casa vai estar mais distante dentro do espaço multidimensional. Parece difícil um pouco, mas o que é importante entender aqui, principalmente, é que dentro desse fluxo de agente de IA RAG é necessário a gente fazer a vetorização dessas informações para que a IA consiga fazer uma busca semântica dentro dessas informações, uma busca por similaridade. Então, dentro de um fluxo completo, como que isso funciona? Quando o usuário faz uma consulta, essa informação ela é vetorizada, ou seja, transformada em uma representação numérica, e porque ela é transformada em uma representação numérica, ela se transforma em um ponto dentro desse espaço multidimensional, que é como funciona a nossa Vector Database. A partir desse ponto, onde ela é localizada, é possível a gente visualizar, né, no caso, é possível a IA visualizar quais são os vetores que estão próximos dentro dessa consulta do usuário, ou seja, termos e pedaços de informações que são semelhantes a essa consulta do usuário. Isso é recuperado, ou seja, resgatado e processado pelo LLM. Então, a consulta mais os resultados dessa consulta, que são os pontos similares ou os pontos vizinhos a essa consulta, são recuperados, processados pelo LLM, e então é gerada a resposta relevante para o usuário. Então, só para a gente entender de uma forma completa, quando a gente disponibiliza essa fonte adicional de dados, de conhecimento para a nossa IA, é assim que funciona a recuperação dessas informações, ou seja, vetorizando a consulta do usuário, buscando dentro desse mapa multidimensional quais são as outras informações ou os outros pontos de dados que são similares àquela consulta. Esses dados são recuperados junto com a consulta, processado pelo modelo de linguagem e então é respondido pelo usuário. Então é assim que esse fluxo de busca inteligente, desse sistema de busca inteligente dentro do banco de dados adicional, é feito por aqui. E o que é interessante agora dentro do LangFlow é que a gente tem componentes prontos para montar esse pipeline, que a gente chama, esse consumo, essa adição de informações, de processamento, ao mesmo tempo como a gente também tem os componentes prontos para fazer a recuperação. Vamos colocar então a mão na massa? Antes da gente começar, vamos dividir essa tarefa em duas. Dentro do LangFlow, nós vamos desenvolver dois fluxos. Um fluxo para poder fazer a ingestão das informações, ou seja, é o pipeline, o fluxo que vai transformar, vai fazer o upload, o carregamento das minhas informações dentro de uma Vector Database. E o segundo fluxo vai ser o fluxo que vai ser disponibilizado para o usuário em si, o fluxo onde a gente faz a consulta, recupera as informações e retorna a resposta para o usuário. Beleza? Então vamos lá criar o nosso novo projeto dentro do LangFlow. Vamos lá, aqui dentro do LangFlow, que agora está com uma nova cara e uma nova interface, nós vamos criar um novo projeto em branco. E vamos começar aqui a montar o nosso pipeline de ingestão de dados. Vamos lá, para o nosso caso de uso hoje, nós vamos desenvolver um agente, um assistente de IA, para auxiliar no processo de onboarding de novos funcionários. Então, esse agente de IA vai ter a responsabilidade de responder sobre códigos de conduta da empresa, políticas de trabalho home office, por exemplo, ou mesmo sobre missão, visão, valores da empresa e qualquer outro tipo de dúvida que esse novo funcionário possa ter. Todos os dados aqui são fictícios, então vamos lá começar. Para a gente começar esse fluxo, então, a gente vai precisar primeiro fazer o upload das informações que a gente quer utilizar como fonte de conhecimento adicional desse agente. E para isso a gente vai utilizar um componente do LangFlow que se chama File, que permite com que a gente faça o upload de documentos que estão armazenados localmente aqui para dentro do fluxo. No caso aqui, eu já tenho a minha informação sobre a política da empresa. Então, você pode fazer o upload aqui. E só para a gente entender como que a gente vai utilizar essas informações, como que esse pipeline ele vai funcionar. Nós vamos fazer o upload de documentos. Como a gente precisa vetorizar essas informações, a gente vai quebrar essas informações em partes, ou seja, em chunks. Nós chamamos aqui de chunks. Depois, esses pedaços vão ser incorporados como vetores, vão ser transformados em vetores, que a gente chama de embeddings.
e depois esses vetores vão ser armazenados dentro da nossa Vector Database. Beleza? Vamos lá, então a primeira etapa já foi feita de fazer o upload. Agora nós precisamos quebrar essas informações em pedaços. Assim, quando a gente for fazer a busca dessas informações, ele consulta somente aqueles trechos que são relevantes para responder o usuário. Esse é um dos motivos pelo qual a gente precisa quebrar essas informações em chunks. Para isso, a gente vai utilizar aqui um componente chamado split test. Ou seja, ele divide o texto em chunks baseado em um critério específico que a gente vai definir aqui. Ele possui como parâmetro de entrada aqui os data inputs, ou seja, de onde vão vir esses inputs? Do componente file, você já pode fazer essa ligação. E aqui nós vamos definir alguns parâmetros. Para a gente poder ser objetivo nesse vídeo, eu não vou me aprofundar sobre quais são os critérios, detalhes, enfim, que você precisa saber ou precisa utilizar para poder definir os tamanhos em caracteres desses chunks. Mas vou deixar um texto, um link aqui nos comentários para quem quiser se aprofundar mais sobre isso. Então, a gente vai utilizar aqui os parâmetros que já estão definidos aqui como padrão. Então, os tamanhos dos chunks aqui vão ter 1000 caracteres e o chunk overlap vai ser de 200 caracteres. E o que é o chunk e o que é o chunk overlap? Vamos lá entender rapidinho. Os chunks, eles são os pedaços do conteúdo que eu estou ingerindo, certo? Então, no nosso caso aqui, tem o tamanho de 1000 caracteres. Então, eu divido os chunks de 1000 caracteres. Porém, entre um chunk e outro, é necessário a gente estabelecer um chunk overlap, ou seja, um pedaço que é composto pelo final do chunk 1 com o início do chunk 2. E por que é necessário para eu armazenar esse chunk que é um pedaço de entre chunks? Para que a IA consiga também entender qual é a relação entre o chunk 1 e o chunk 2, por exemplo, a relação entre os chunks, para que o contexto ele não seja perdido. Então, aqui a gente define um chunk overlap de 200, para que possa ser armazenado tanto o chunk 1 quanto o chunk 2, quanto o pedaço de informação que fica entre chunks, para que esse contexto possa ser armazenado também e a nossa busca possa ser precisa e a relação entre essas informações, entre o chunk 1 e o chunk 2, possa ser consistente, beleza? Na saída, então, aqui da divisão, eu tenho os chunks finais, certo? E agora eu preciso vetorizar essas informações, agora que esses dados já estão divididos. Aqui a gente vai utilizar como vector store o Pinecone. A gente tem várias opções aqui na área de componentes de Vector Store. Você pode utilizar AstraDB, enfim, Cassandra, ChromaDB, enfim, tem várias opções. Nós vamos utilizar aqui para esse tutorial o Pinecone. E o que é interessante do Pinecone é que ele tem uma camada tier free bem interessante. Então, para quem quiser utilizar para teste, por exemplo, ou para aprendizado, eu recomendo. Esses chunks, então, vão ser inseridos aqui na área, no parâmetro de ingestão de dados. Ou seja, como que está ficando o nosso fluxo? Nós fizemos o upload das informações, essas informações elas vão ser divididas, né? A gente ainda não deu play aqui no fluxo, então esse processo ainda não foi feito, mas vai ser dividida em chunks baseados nesses critérios aqui, e que depois vão ser armazenados aqui dentro do Pinecone. Vamos lá, e o que o Pinecone pede como parâmetro? O index, que é a unidade de armazenamento, ou seja, como se fosse uma pasta onde você vai armazenar seus vetores. Ele pede um namespace, que é uma partição dentro dessa pasta maior, que é o index, ou seja, se você quer separar suas informações em namespaces diferentes, como se fossem pastas por categoria de informação, por exemplo, você pode utilizar os namespaces para fazer esse tipo de separação. A API Key, e o que é a API Key? É a minha chave única que permite a minha conexão do meu fluxo com o Pinecone. E aqui o Search Query a gente vai deixar em branco, porque por enquanto a gente não quer realizar nenhuma consulta, porque as informações ainda não foram armazenadas lá. A gente só quer fazer a ingestão. E aqui nós temos um outro parâmetro muito importante, que é o embedding. O que é o embedding? O embedding é um modelo de linguagem que vai fazer a conversão desses nossos chunks, desses pedaços de informação, em um vetor.
E aqui a gente tem várias opções de modelos que fazem esse processamento. No nosso caso, a gente vai utilizar o da OpenAI. Então, eu já posso arrastar aqui para a área o OpenAI Embeddings. Aqui a gente tem várias opções de modelos e para detalhar as diferenciações, daria um vídeo só para isso. Mas no nosso caso, nós vamos utilizar aqui o modelo Small, que ele é um modelo mais rápido e interessante para processamento de volumes de informações menores, que é o nosso caso, né? A gente está carregando aqui um texto de política, mas ele não é um documento tão grande. Então, vou conectar aqui o embedding. E aqui é importante utilizar a API Key também para poder fazer a conexão, poder fazer o uso do modelo. Vou adicionar aqui o que eu já tenho. Conectado o modelo, agora vamos lá para a próxima etapa. Aqui o nosso fluxo já ganhou corpo. Então, vamos entender o que a gente já fez aqui. Fizemos o upload das informações. Então, aqui o componente file estabelece um ponto de entrada das informações. Essas informações são divididas em chunks, que são processadas aqui pelo Pinecone, utilizando como modelo para transformação de vetores da OpenAI Embeddings, e essas informações são ingeridas. Aqui na saída eu tenho o Retriever, que eu poderia, e o Search Result, que eu poderia utilizar para retornar essas informações, mas não é o que eu quero fazer no momento, porque eu não estou fazendo nenhuma pesquisa ainda, eu só estou processando essas informações, beleza? E aqui está faltando umas informações bem interessantes, que são os componentes do Pinecone, certo? Que são os parâmetros do Pinecone, quer dizer. E o que eu preciso adicionar? O nome do index, o namespace e o search query. Vamos lá entender como que a gente pode fazer isso dentro do Pinecone. O Pinecone tem uma camada tier-free, como eu já falei. Então, vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser criar uma conta, beleza? Aqui eu já vou acessar uma conta que eu já tenho. Criando, então, a conta no Pinecone, você vai aterrissar nessa área aqui. E aqui a gente pode criar o nosso primeiro index. Para título de aprendizado, eu vou colocar aqui o nome desse index de política da empresa, mas você coloca o nome que é mais adequado para ser o caso de uso. Aqui, sobre o modelo para armazenar essas informações, a gente precisa definir o mesmo que foi definido lá para fazer o processamento e a vetorização das informações. Se você voltar lá, você vai ver que a gente utilizou aqui o teste embedding tree small. As outras configurações podemos deixar padrão, modelo de capacidade também, o cloud também, a região também. E aqui podemos criar o index. Legal? Pronto, criado o nome do index, eu já tenho o nome. Então, eu já posso passar esse parâmetro lá para o meu LangFlow. Index name, política da empresa. Pronto, o index criado. Agora eu preciso da minha API Key para poder fazer a conexão do meu LangFlow, do meu fluxo, com o Pinecone. Aqui na área esquerda eu posso vir em API Keys e criar uma nova API Key. Você pode definir qualquer nome para gerar sua API Key e copiar essa API Key e colar na área do Pinecone API Key para poder estabelecer essa conexão. Combinado? No namespace eu posso adicionar aqui qual o nome da pasta que eu quero criar dentro desse index para armazenar essas informações. Aqui eu vou colocar o mesmo nome. E o search query nós não vamos preencher porque nós não estamos fazendo busca nesse momento, e sim fazendo o pipeline para consumir e ingerir essas informações. Tranquilo? Agora a gente pode ver se está funcionando. Vamos dar o play? Vamos checar aqui mais uma vez. Estou fazendo o upload, dividindo as informações, processando. Esse namespace está sendo adicionado aqui porque ele vai ser criado como um novo lá dentro do Pinecone. Vamos dar um run. Legal, ele terminou o processamento, agora a gente vai ver se deu certo lá dentro do nosso Pinecone.
Deu certo. Legal, né? Como vocês podem ver aqui embaixo, um novo namespace foi criado com o número de 29 vetores. Como o nosso volume de informações é pequeno, já que a gente está utilizando como teste, o número vai ser pequeno mesmo. Então, a primeira etapa já foi feita, que é o que fizemos aqui. Fizemos a indexação dessas informações e transformamos em vetores. Se você arrastar aqui na área do browser, né, então aqui no Pinecone, na área de browser, você vai ver aqui embaixo todos os vetores indexados, incluindo o valor. Então, aquela sequência numérica que a gente fala, no qual essas informações são transformadas, você consegue visualizar aqui também. Qual é o texto, o caminho do arquivo, entre outros metadados, você consegue visualizar tudo por aqui. Fiquem à vontade para explorar isso aí também. Então, o primeiro pipeline para consumir as informações a gente já fez, agora é hora de consultar essas informações. Agora que chegou a parte legal. Vamos criar o fluxo da conversa em si com o usuário. Para essa conversa iniciar, então, a gente precisa de uma entrada, e essa entrada vai ser a pergunta do usuário. Então, vamos começar aqui com o componente chat input, que vai receber a pergunta do usuário. Beleza, estamos recebendo a consulta do usuário. Mas antes de eu processar isso em um modelo de linguagem, para que o modelo de linguagem gere a resposta, eu preciso fazer a consulta da informação dentro da minha Vector Store que eu acabei de criar. Vamos lá adicionar esse componente. Para que fique mais fácil ainda, eu já posso aproveitar os parâmetros. Eu vou pegar aqui o meu componente do Pinecone, vou clicar nesses 3 pontinhos e duplicar, porque eu preciso do mesmo componente. Então, a gente vai utilizar ele 2 vezes. E por que eu utilizo ele 2 vezes? Porque em um, eu estou fazendo apenas o pipeline de processamento, no qual eu já fiz. E agora, nesse aqui, eu quero fazer a consulta, né? Agora que essas informações já estão armazenadas lá. Então, essa pergunta do usuário ela vai ser passada primeiro como search query, ou seja, como consulta. E para que essa consulta seja feita, a pergunta do usuário também precisa ser transformada em um vetor. Se as informações foram transformadas em vetores, a minha consulta também precisa ser em vetor. E é por isso que eu preciso também preencher o parâmetro embedding aqui, com o modelo da OpenAI. Então, vou voltar aqui embaixo. Para aproveitar as mesmas informações, eu vou duplicar e adicionar lá em cima como modelo de embedding. Então, o usuário vai perguntar, essa pergunta vai ser utilizada para realizar uma consulta dentro dessa fonte de conhecimentos adicional que eu acabei de criar e de adicionar informações. Os resultados que vão vir dentro dessa Vector Database, antes delas serem passadas para o prompt ou de volta para o modelo de linguagem, elas precisam ser transformadas em texto simples. Então, o que a gente vai fazer aqui? Utilizar um componente muito útil que se chama ParsseData, que já tem um template aqui que a gente vai utilizar. Então, vamos combinar aqui a saída dos resultados de buscas com a entrada aqui de data do ParsseData, e o que a gente vai gerar como saída aqui é um texto simples. E o que eu quero fazer agora com os resultados de busca da minha Vector Database? Eu quero, antes de gerar a resposta, antes do LLM gerar a resposta para mim, que ele primeiro processe essas informações. Então, a gente vai utilizar aqui o componente prompt. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar instruções para a minha IA, para que ela entenda como que ela lida com essas informações que vieram da minha busca lá dentro da minha Vector Database. Aqui eu já vou utilizar um prompt pronto que eu já elaborei e explico para vocês como funciona. O prompt que eu vou utilizar aqui é bem simples para fins de aprendizado, mas vocês podem elaborar da melhor maneira possível. Como, por exemplo, instruir mais a IA sobre qual é o papel, qual é o cargo, que informações ela deve responder ou não deve responder, e estabelecer parâmetros adicionais para modelar o comportamento dessa IA. No nosso caso, nós vamos colocar aqui, com base no contexto acima, e aqui eu estou passando uma variável, né? E aqui a variável que vai ser adicionada como contexto aqui vai ser os resultados da busca lá dentro da minha fonte de dados adicional.
Então, a fonte de dados adicional, o que for retornado daquela busca vai ser sempre substituído aqui toda vez que o fluxo for executado. Então, com base no contexto acima, responda o usuário da melhor maneira possível. Consulta do usuário vai receber uma variável chamada consulta. Então, toda vez que esse fluxo for executado, essa variável vai ser substituída pela consulta do usuário. E a resposta da IA, a IA vai responder. Então, 2 pontinhos em branco, porque a IA vai responder. Beleza? Então, vamos salvar. Definido esse prompt, abrem aqui 2 variáveis, 2 pontinhos para que eu possa adicionar como entrada aqui. Então, vamos continuar o nosso fluxo. Então, o usuário fez uma pergunta, essa pergunta é transformada em vetor, é realizada uma consulta dentro dessa minha fonte de dados adicional, que é transformada em texto simples, e esse texto vai ser passado como contexto para a IA poder processar, certo? E a consulta aqui precisa ser a pergunta do usuário. Então, vou voltar lá no chat input, o componente que está recebendo a pergunta do usuário, e vou passar essa pergunta também para a área de consulta, certo? Para que esse prompt possa ter as 2 informações, tanto o contexto, o que veio do resultado da busca, quanto a consulta do usuário. Agora sim, com essa instrução, com esse template de instrução montado, agora eu posso ir para o componente que vai processar essas informações e gerar a resposta, que é o modelo de linguagem. Vocês podem utilizar várias opções que tem aqui, eu vou utilizar o da OpenAI. Essa instrução agora, que contempla tanto o resultado da busca quanto a consulta do usuário, vai ser passada como input para a OpenAI. Aqui a gente vai utilizar, você pode preencher aqui todos os parâmetros, adicionar mais mensagens aqui ao sistema para poder modelar o comportamento dele, pode selecionar um modelo diferente, aqui a gente vai utilizar as informações como está como padrão para agilizar, e vou colocar aqui a minha chave para poder estabelecer essa conexão com o modelo. Conectado no modelo, ele vai gerar uma resposta, e aqui eu tenho 2 saídas. A saída que a gente vai utilizar aqui é a saída teste, que é a saída que retorna a resposta da IA, e aí a gente vai exibir lá aqui dentro do Playground. Então, vou usar o componente chat output, que é o componente responsável por exibir a resposta do nosso fluxo de IA dentro do Playground. Pronto. Está pronto o nosso fluxo. E só para a gente fazer uma revisão, o que a gente tem aqui? A gente tem um fluxo que é um pipeline de consumo de informações, ou seja, é onde a gente faz o upload da informação e processa para ela poder ser armazenado lá dentro da Vector Database. Eles acontecem de forma separada, são 2 fluxos separados. E aqui a gente precisa executar só uma vez a cada novo documento que a gente faz o upload aqui. Então, se eu quiser fazer um upload de uma segunda informação, eu posso fazer e atualizar lá a minha Vector Store com esse novo documento. No caso aqui, vamos manter só esse. E o segundo fluxo é responsável por fazer a conversa com o usuário em si e fazer a recuperação dessas informações dentro da Vector Database. Certo? Agora é a hora mais bacana, que é a hora de testar. Vamos abrir aqui o nosso Playground. E eu vou perguntar aqui uma informação que eu sei que tem lá dentro do documento que a gente fez o upload. Legal? Como exemplo aqui, eu fiz uma pergunta para a IA sobre com quem devo falar para tratar sobre informações de marketing. Então, aqui ele deve consultar lá dentro da minha Vector Store o trecho de informação que fala sobre o organograma da empresa, sobre a estrutura de cargos e funções. Então, aqui na pergunta que eu fiz, ele resgatou. Para tratar sobre informações de marketing, você deve entrar em contato com o senhor Paulo Santana, que é diretor de marketing de vendas. Você pode contatá-lo pelo e-mail ou pelo ramal. Bacana, não é? Agora vamos testar uma segunda pergunta. No segundo teste aqui eu perguntei, posso levar o computador da empresa para trabalhar de home office? E ele respondeu, sim, você pode levar o computador, desde que tenha autorização formal,
e mencionou inclusive aqui o nome da empresa fictícia que eu estou utilizando dentro dessa fonte de dados adicional. Então, eu consigo aqui comprovar de que realmente ele foi e conseguiu buscar a informação correta lá dentro da minha Vector Database. Bacana, né? E aqui eu poderia explorar muito mais desse agente, por exemplo, enriquecendo mais o prompt, como, por exemplo, colocando no prompt sobre qual é o cargo dele, informando de que ele é um assistente, modelando o comportamento, informando sobre o que ele não deve responder, para dar um aspecto de segurança também e controle. Eu poderia também adicionar uma camada de explicabilidade, como, por exemplo, pedir para que ele cite exatamente os termos e palavras do texto que ele utilizou para responder essa questão. Então, imagina, por exemplo, num agente que deve responder perguntas sobre compliance, por exemplo, e ele deve trazer e retornar e explicar para o usuário qual o trecho de cláusula, por exemplo, que ele utilizou para responder o usuário. Eu posso colocar tudo isso no prompt, por exemplo, e pedir para ele retornar isso. Então, tem bastante trabalho a ser feito aqui dentro, tem bastante aspectos e variáveis para explorar, mas espero que esse tutorial até aqui tenha sido útil para vocês entenderem tanto como funciona o fluxo RAG em si, e também sobre como funcionam as Vector Store, ou os bancos de dados vetoriais. Então é importante entender como que funciona a lógica por trás desse sistema inteligente de busca, né, de busca por similaridade, entender como funciona para que vocês possam aplicar a realidade e casos de uso de vocês. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil, fico à disposição nos comentários e também nos meus canais, nas redes sociais para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada, até o próximo vídeo.